TV, você tem uma distância mínima para você ficar dela. No monitor você não tem. Por causa do brilho? O brilho e a qualidade da tela, é como se ela tivesse tipo, menos brilho, um filtro, assim, que você consegue aqui, por exemplo, a gente fica o dia inteiro aqui, de boa. Agora a TV ontem ali, por exemplo, você já começa a cansar ali, você já não consegue ficar olhando, o olho dói, porque ela não é feita para você ficar perto, ela tem distância. Mas TV hoje em dia já está bem mais adaptada. Não sei, nessas tecnologias. Então, bora lá. A gente vai falar hoje sobre a parte de financiamento, tá? Vocês viram que eu mandei lá no grupo, né, esses dias, falando sobre o treinamento do Murilo Arjona. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Não? O primeiro dia eu vi, o segundo eu não consegui assistir, Tá. porque foi o horário que eu estava indo para viagem. Aí o de ontem à noite eu também não vi, porque eu cheguei em casa e apaguei. Eu vou tentar assistir ele hoje. Legal. O de ontem hoje e assistir. Hoje é a última? Hoje é a última. Acho que hoje é a última. Aí o de hoje eu não consigo assistir. Você chegou a ver alguma coisa? Não, eu não cheguei a ver ainda não. Tá. O Murilo, ele é uma referência em financiamento bancário, então é interessante ver, seguir ele no Instagram e tudo. Sempre quando tem alguma alteração, alguma novidade, o Instagram dele é um dos primeiros a aparecer, tá? Eu achei a dinâmica dele muito boa, assim, que ele fala de uma forma bem tranquila. Eu também gostei, eu gosto bastante dele, assim. E aqui o financiamento, né, é uma coisa super importante para a gente fazer. Por quê? Porque os nossos clientes, praticamente quase 100% deles vai precisar de financiamento, né? É muito, muito raro, na verdade, assim, acho que eu nunca vi um cliente que comprou com a gente e pagou à vista, tá? Então, a maior parte deles ou quase 100% deles vai precisar do financiamento, e aí alguns fazem, a maioria, financiamento bancário, né? E hoje a gente usa a Caixa Econômica, e atualmente, assim, de alguns anos para cá, de uns 2 anos para cá, a gente começou também a fazer uma outra modalidade de financiamento, que é o que a gente chama de tabela direta com a construtora, que a construtora ela mesma financia aquele apartamento durante a obra, e aí depois o cliente, no final da obra, ele contrai o financiamento bancário ou ele quita o valor. Então essa modalidade de tabela direta, ela é muito interessante para investidores, tá? Aqui hoje a gente não vai entrar nesse detalhe do tabela direta, mas depois eu vou até preparar um treinamento também falando um pouco sobre isso, tá? Então, assim, o financiamento, quem entende de financiamento, o corretor que entende de financiamento, o próprio Murilo Arjona fala muito isso, ele sai na frente, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa, ou as pessoas deixam de vender, perdem um determinado cliente por não saber a fundo sobre financiamento e não conseguir ter a aprovação do cliente na maneira que é necessário, tá? Então a gente precisa entender muito de financiamento, e aí é claro que aqui dentro da FK Imóveis vocês vão ter o suporte meu, do Felipe, da Jardelli, que é a pessoa aqui dentro, né, que ali é especialista em financiamento, mas vocês também precisam saber, porque quando atenderem um cliente, vocês precisam pelo menos ter uma noção básica ali do que pode e não pode ser feito, tá? E o financiamento bancário, ele tem muitas regrinhas, tem muitos detalhes que às vezes passa despercebido, e por isso um corretor menos experiente, uma imobiliária menos experiente acaba perdendo aquela venda, tá? A gente tende a fazer as coisas meio que num padrão, né? E esquece, tipo assim, ou esquece, às vezes entra no comodismo de procurar outras formas, né? Então, essa questão mesmo do financiamento que eu perguntei para vocês aquele dia, né? Dos 80%, dos 50% e tal. Eu pensei que fosse para tudo, e tipo assim, na verdade é só para imóvel novo. Todo dia para imóvel usado, usado,
Porque no dia que eu tava conversando lá, o rapaz, tipo assim, falou, né? O corretor falou e tal, e tipo, eu não sei se deu a entender, se não deixou claro, mas ficou subentendido para mim que até esses outros imóveis novos, tipo assim, entra nessa regra também. Mas talvez ele, por ser um corretor que trabalha com imóvel usado, ele quer deixar entender que você não vai conseguir comprar nenhum, entendeu? Porque essa é a grande desvantagem, e foi até uma das coisas que o Murilo falou na primeira aula, né? Foi isso, que 2025 isso provavelmente vai continuar e é uma grande ameaça para as pessoas que trabalham só com imóveis usados dentro da Minha Casa Minha Vida. Né? Então o pessoal está meio de cabelo em pé assim, fazendo o máximo para... Né? Porque aí ao invés da pessoa se especializar em alguma outra coisa ou buscar alternativas, o que ela faz? Ela fala mal do outro, né? Mas enfim, a gente também usa isso aqui para poder para poder falar com o cliente. A gente não mente, né? Mas a gente usa o fato de ser só 50% para falar com o cliente que é mais vantajoso ele comprar na planta, tá? Mas são esses pequenos detalhes. Outro dia mesmo a gente estava conversando com o dono de uma imobiliária aqui de BH e ele estava contando para a gente um caso que aconteceu, que ele tinha atendido um cliente e aí um casal, e aí esse casal, né, era uma aprovação ali um pouco mais difícil e tal de conseguir, ele conseguiu aprovar, mas o imóvel que eles estavam querendo comprar não comportou ali na renda deles e tudo, eles precisavam dar uma entrada muito alta, e aí eles acabaram desistindo, e aí falou assim, olha, vai ter um lançamento que inclusive é perto da casa de vocês, que vai ser um valor menor, e eu acredito que vai encaixar perfeitamente para vocês e tudo. Então, o que a gente pode combinar? Assim que tiver esse lançamento, eu comunico a vocês e aí eu apresento para vocês. Se vocês gostarem, a gente dá continuidade. Aí, o lançamento foi dele há 2 meses e ele entrou em contato com esse casal e aí eles falaram assim, não, tipo, meio que deram uma desculpa assim, falaram que não queriam ver mais e tal, beleza. Aí um dia ele estava na loja, nesse lançamento, e estava um casal lá com outro corretor da construtora. E aí eles ficaram todos sem graça e tal, mas ele viu, né, que a corretora estava atendendo eles bem e tal, não sei o que, beleza, deixou. Aí no dia seguinte o cara mandou mensagem para ele, falou, nossa, desculpa, a gente desmarcou com você porque a gente, né, passou na porta do empreendimento e viu, e acabamos vindo aqui e tal, não sei o que, mas a gente quer comprar com você. Aí ele falou assim, olha, eu não vou fazer isso porque vocês já foram atendidos pela corretora, ela já mostrou para vocês, eu não acho ético, né? Ela atendeu vocês bem, vocês gostaram do atendimento dela? Não, gostamos, então beleza, não tem problema, continue com ela. Aí ele pegou e falou assim, mas se ela não conseguir aprovar vocês voltam que eu vou ajudar vocês voltam para mim. E aí, dito e feito, daí alguns dias eles entraram em contato, olha, a gente não foi aprovado lá. Aí ele falou, não, beleza, então eu não vou fazer a aprovação de vocês. Aí ele conseguiu aprovar e vendeu para eles. Então, essa é a questão de ter esse diferencial, de saber dessas possibilidades para não perder um cliente, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu queria começar aqui falando um pouco com vocês sobre os programas de financiamento, né? O principal banco, como eu falei com vocês, que a gente trabalha hoje é a Caixa Econômica, tá? Por quê? Porque ela tem as melhores taxas de juros, tem possibilidade de subsídio, de uso do FGTS, e os programas de financiamento hoje, as linhas de financiamento que existem hoje são Minha Casa Minha Vida e o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, tá? Esses 2 programas de financiamento, eles estão dentro do que a gente chama de SFH, que é o Sistema de Financiamento Habitacional. Foi criado lá em 1960, né, pelo governo federal, e aí ele instituiu esses 2 programas de financiamento, o Minha Casa Minha Vida e o SBPE. O Minha Casa Minha Vida, ele só pode ser operado, ele só é operado pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil faz muito, muito pouco, quase nulo, tá?
Ele não faz por qual motivo? Assim, Em outros bancos? Não, o Banco do Brasil? Banco do Brasil. Porque a Caixa é o banco mesmo de referência, tá? São 2 bancos públicos, né? Então, como o Minha Casa Minha Vida é um programa de incentivo à habitação, né? Um programa do governo federal, só bancos públicos que podem operar esse sistema, tá? Porque no FIES é a mesma coisa, tipo, tem o FIES pela Caixa e tem o FIES pelo Banco do Brasil. Mas a maioria é pela Caixa. Só que a maioria é pela Caixa. Tipo, o meu foi pela Caixa e o da Bárbara foi pelo Banco do Brasil. Aí quando ela fez, eu falei, mas Banco do Brasil fazendo o FIES e tal. Ah, eu sabia também. O dela é pelo Banco do Brasil. Legal. Aí, tipo, eu não sei, né, se existe algum motivo, se é só por divulgação mesmo. Não, eu não sei te falar exatamente o motivo. Né? Não é a taxa de juros, nesse caso da habitação, porque a taxa de juros é do programa e não do banco, tá? No caso do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, mas eu não sei te falar se é por causa de recurso, provavelmente é por causa de recurso. A minha Caixa tem mais, tá? Faz sentido. Então a gente usa muito a Caixa Econômica e muitos dos clientes que a gente atende, né, vão usar o Minha Casa Minha Vida. Tem algumas regras que o cliente tem que se encaixar, que o imóvel tem que se encaixar para ele poder participar do Minha Casa Minha Vida, tá? O SBPE ele já pode ser operado por qualquer banco. E aí a taxa de juros vai depender de cada banco, tá? Cada banco coloca uma taxa de juros diferente, tá? Então, Minha Casa Minha Vida, ele utiliza recursos do FGTS. O que é isso? Quando tem, né, lá o trabalhador que ele é CLT, né? Ele tem o recolhimento obrigatório do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador. E aí é como se o governo fosse lá, né, ele paga aquela guia de FGTS, né, a empresa paga aquela guia de FGTS, e o valor dessa guia vai como se fosse para um cofre do governo federal, tá? Então é o dinheiro do FGTS está ali naquele cofre do governo federal. E o dinheiro do FGTS, né, ele fica ali, é daquele trabalhador, né, ele pode usar. Ou agora tem essa questão de saque aniversário, tudo que o trabalhador pode usar. Ele pode sacar quando ele é demitido, ou ele pode usar para comprar um imóvel, né? E aquele recurso, ele fica ali, é como se você estivesse colocando um dinheiro na poupança, ou um dinheiro no CDB, alguma coisa assim. Então aquele recurso fica ali e ele rende pouco, né? Porque ele é controlado pelo governo federal, enfim, ele acaba rendendo pouco para aquela pessoa que tem ali o recurso do FGTS. E aí ele está ali naquele cofre e a Caixa, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ela pega desse recurso ali dentro daquele cofre para emprestar para brasileiros comprarem os seus imóveis, tá? Então, assim, por isso que a gente fala, o Minha Casa Minha Vida utiliza recursos do FGTS. O que isso significa? É isso. O recurso de todos os trabalhadores são depositados, como se eles fossem depositados nesse cofre do FGTS, e aí a Caixa usa esse dinheiro para poder emprestar. Vocês entendem que quando a gente fala assim, eu vou fazer um financiamento bancário de um imóvel, né? O cliente vai comprar um imóvel, por exemplo, o Denner comprou o imóvel deles. Vamos supor que ele financiou 150 mil. O que aconteceu nesse momento dos 150 mil? A Caixa pegou lá no cofre do FGTS 150 mil, deu para a MRV. Falou, MRV, eu estou emprestando esses 150 mil para o Denner para ele comprar esse imóvel. Então toma aqui o dinheiro em nome do Denner, tá? Então ela tira dinheiro do FGTS e dá para a construtora, né? Dá para quem está vendendo aquele imóvel. É a mesma coisa com usado. Se eu sou, né, um proprietário, quando eu recebo o meu dinheiro na conta do financiamento, a Caixa tirou desse cofre do FGTS e colocou na conta do proprietário do imóvel. Isso é bem legal, tipo, quando eu comecei a descobrir isso, né, até na época da faculdade, porque, tipo, o banco em si, ele não tem dinheiro.
ele ganha dinheiro com o nosso dinheiro. Isso. Né? Então, no caso, até na primeira aula, eu esqueci o nome do Murilo. Ele falou, né, que tipo, a taxa de juros da poupança, ela é baixa, Isso. só que o banco empresta esse dinheiro numa taxa mais alta. Então ele recebe, tipo, os juros, essa diferença dos juros, né? Isso, o spread, ele recebe ele emprestando o nosso dinheiro. Exatamente. Então, tipo assim, com esse empréstimo, essa diferença do empréstimo, que ele consegue tipo, pagar ali, ele tem o retorno, né? Quando a gente paga lá certinho a parcela, ele vai devolver essa taxa para quem é direito, que está lá na poupança, e o restante ele usa para poder tipo, movimentar o banco e tudo mais. Um banco, né, ele vende o quê? Ele vende serviço financeiro, né? E aí o que é um serviço financeiro? É exatamente ele fazer essas, tipo, como se ele fosse um general ali que cuida do dinheiro das pessoas, né? Ele paga para mim, que deixou o dinheiro na poupança 6%, empresta a 11% e fica com 5% para ele. Exatamente. E, na verdade, mesmo se o seu dinheiro não estiver na poupança, ele é usado dessa forma. Mesmo que está na conta corrente, o banco faz assim. Porque não é um dinheiro físico. Exatamente. Mas no caso do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o dinheiro que ele usa é do FGTS. No caso do SBPE é o dinheiro da poupança, né? E aí, como a Selic, aí, assim, no dia 2 de janeiro, a gente foi surpreendido, a gente estava fazendo treinamento aqui, no dia 2 não, foi na segunda-feira, dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, a gente foi surpreendido com a notícia de que aumentou a taxa de juros do SBPE. Exatamente por isso, porque a poupança ela é barata, mas ela tem um limite, mas o banco, além de usar da poupança, ele usa também de CDI, né, de algumas outras, CDB, tudo de algumas outras fontes. E como a Selic está aumentando, esse dinheiro está ficando mais caro, né, ele precisa remunerar mais. E aí ele precisa ter lucro, né, ele não pode ter um spread negativo, ele tem que ter um spread positivo, tá? E o Minha Casa Minha Vida, né, ele tem os juros baixos, por quê? Porque usa o recurso do FGTS, e aí o recurso do FGTS, como ele paga pouco para o trabalhador, né, que está deixando o dinheiro ali rendendo, ele consegue ter uns juros mais baixos e tal. Eu lembro que até nas simulações que eu fiz simulação pela Caixa e fiz por banco privado, né, pelo Bradesco e Itaú, se eu não me engano. Aí estava dando tipo, uma diferença absurda no valor da parcela. Na Caixa estava ficando tipo 1.700, 1.600, eu acho. E nos outros bancos estava ficando na média de 2.400, assim. Porque a taxa de juros dele é muito maior. Acho que a Caixa, se eu não me engano, pro Minha Casa Minha Vida, acho que é 11%. Não, pro Minha Casa Minha Vida hoje está no máximo 8%, se não me engano. Tipo uma coisa assim. E nos outros estava de 11% a 14%. Isso. A taxa porque 1% faz muita diferença já. Né? Vocês vão ver isso, tá? E quando sai do Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros agora está em quanto? Pois aí agora a taxa de juros está em 10,9, se não me engano. Mas a gente vai ver isso. Aí fica competitivo para os outros bancos. Aí já está ficando competitivo com os outros bancos, no SBPE, tá? Mas a gente tem algumas regras para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Não é todo mundo que pode comprar dentro do Minha Casa Minha Vida. Não pode ter imóvel no nome? Nós vamos ver. Vamos lá. Porque as regras são muitas, assim, então é meio coisa. Mas vamos lá. Então ele tira os recursos do FGTS. Tem uma questão, né? Tanto o SBPE quanto o FGTS, o SBPE está também meio que correndo um perigo, assim, por quê? Porque as pessoas estão sacando muito dinheiro da poupança. Vai gravar? Tá gravando ali, depois eu vou mandar pra vocês. Porque esse daqui eu transcrevo ele em texto depois. Legal. Então, as pessoas estão sacando muito dinheiro da poupança, então está acabando o dinheiro desse cofre. E aí também por isso a Caixa acaba tendo que pegar dinheiro de outros lugares que pagam mais por aquele dinheiro, então tem que subir os juros. E o FGTS também
está diminuindo, né, o orçamento e o funding, né, que eles falam, que acaba diminuindo um pouco por causa desses saques aniversários. Depois que liberou esse saque aniversário, acaba que também o recurso ali disponível ele vai diminuindo. Então tem uma série de medidas que o governo está estudando e tudo para melhorar isso, tá? Mas é muito legal, né, o Denner deve ter visto lá na primeira aula que ele fala isso, assim, gente, o mercado imobiliário não vai entrar em crise, não vai entrar em colapso e tal. A gente tem um déficit habitacional muito, muito, muito grande. Muita gente que ainda não tem seu imóvel próprio, né? E é legal você ver isso na prática, em números, né? Porque quando ele mostrou a planilha, né? O gráfico que mostra ali o que seria uma bolha, a gente está muito longe. A gente está muito longe. Muito longe. Tipo, os países que estão mais próximos, digamos assim, eles estão, sei lá, com 80% de pessoas financiando imóveis e a gente está só com 10%. Esse risco começa a aparecer quando acho que passa. Acho que a partir de 50%, não? Ele falou que a gente chega que a gente vai chegar a 30%, né? Nos próximos anos. Acho que um dos poucos países que sofreu com isso foi a China. Teve lá nos Estados Unidos recentemente. Estados Unidos também teve? Na China é muito comum você ver construções abandonadas. Aqui, ó. O Reino Unido e os Estados Unidos, Reino Unido 75%, Estados Unidos 60% e Brasil 10%. Então está muito distante, né? Países que tiveram bolha tiveram mais de 50% do PIB, né? E aí a perspectiva é que tipo, até 2040 a gente vai chegar a 30%. Isso. Então a gente está muito distante. Ainda assim, chegando em 2040, a gente chegando a 30%, ainda está longe. Ainda assim tem 20% para começar a ter alguma coisa. Isso foi dito lá na aula dele, na primeira aula dele. Como que foi esse negócio que eu não cheguei a ver ainda? Vocês mandaram no grupo... Qual que era o contexto? Como assim? Dessa bolha. Ah, tá. Não, bolha é quando tipo, o valor dos imóveis começa a subir muito, aí ninguém consegue comprar, e aí as pessoas começam a diminuir muito o valor, aí os imóveis desvalorizam muito e todo mundo quebra. Aí o sistema financeiro quebra e tudo. Tá? Então, historicamente, isso já aconteceu nos Estados Unidos. E aí foi assim, né, uma crise econômica muito grande no país. Tinha casa nos Estados Unidos na época sendo vendida a $1. Tipo isso, assim. Então aí acabou que... Aí todo mundo tem esse receio, assim, de que isso aconteça novamente, tá? Mas a perspectiva é que a gente ainda tem um déficit habitacional de cerca de 8 milhões de unidades, né? 8 milhões de apartamentos e casas de imóveis que ainda precisam entrar no sistema para poder a gente melhorar isso. Então, a gente está muito longe de ter algum problema, tá? E é isso também, né? Ele fala muito isso do imóvel usado, daqui a pouco a gente vai ver, né, das restrições para o imóvel usado, aquilo que eu falei com vocês, né? Quando o governo precisa, nesse caso, o governo está com dificuldade de ter orçamento, porque o pessoal está sacando o FGTS. Então, o que ele restringe? Ele restringe o usado, ele não vai restringir o na planta novo, porque se ele restringir esse setor, ele tem um problema na construção civil, né? Ele traz um problema para a construção civil e aí traz um problema muito grave para a economia do país como um todo. Que é o que move a economia do país. Praticamente a construção civil, né? Então, esse ano, né, dado esse cenário de restrições para imóveis usados, a gente que trabalha com imóveis na planta tem muito o que trabalhar aqui. Tá? É legal ver como está tudo interligado, né? Tipo, quando a gente não está no meio, a gente não sabe. Tipo, se é a questão do desemprego, se você gera desemprego, automaticamente você gera saque da FGTS. Aí quebra, tipo assim, a questão do Minha Casa Minha Vida e por aí. Exatamente. Tipo, vai uma bola de neve. A economia, estudar macroeconomia. É muito legal. Então, Minha Casa Minha Vida, ele utiliza então, o recurso do FGTS, a pessoa precisa de ter uma renda de até R$8 mil, tá? Imóveis, o imóvel ele precisa ter um valor de até R$350 mil, tá? E aí a gente vai ver aqui também essa questão dos 350.
Ele financia até 80% do valor do imóvel, tem a possibilidade de subsídio e uso do FGTS para pagamento da entrada. Subsídio, você entende, Charles, o que é? Você sabe o que é o subsídio? Não? Subsídio eu não entendo muito. Tá. Aí o subsídio é o seguinte, a gente tem vamos supor, né, igual o caso que eu dei o exemplo do Denner. Vamos supor que o Denner, quando comprou o apartamento dele, era 200 mil, e aí ele pegou 150 mil emprestado da Caixa. Então a Caixa pegou esses 150 mil e deu para a MRV para o Denner comprar esse apartamento dele. E esses 150 mil, o Denner está pagando as parcelas do financiamento, que aí esses 150 mil vão voltando para a Caixa, né, para encher esse pote aqui de novo, tá? Então, ela pegou os 150 à vista, deu para a MRV. Aí o Denner, eu recebo de você parcelado, você pode me pagar em 30 anos. Aí vai pingando ali um valorzinho, né, para ele devolvendo esses 150 mil aqui ao longo de 30 anos, tá? Aí, o subsídio é o quê? A Caixa, em alguns casos, fala assim, Denner, além de te emprestar esses 150 mil, eu vou te dar mais 10. Então, ela pega, ao invés de ela dar 150 para a MRV, ela dá 160 para a MRV. A MRV toma 160 para o Denner comprar o apartamento dela. Denner, você me paga as parcelas aqui de R$800 para me devolver os 150, mas esses 10 eu vou te dar, você não precisa me pagar não, tá? Então o subsídio ela dá pro cliente que está comprando, tá? E isso é com base no quê? Você fala o quê? Quanto que ele vai receber? Se vai receber, quanto que vai? Aí é com base principalmente na renda. Tá? A Caixa, como Minha Casa Minha Vida é um programa social, né, para melhorar o nível de habitação no país, para aumentar o número de pessoas que têm seu imóvel próprio, é um programa social, então ele ajuda o brasileiro a comprar o primeiro imóvel, né, um imóvel para moradia. Então, ele ajuda com juros, taxas de juros menores, né, e com o subsídio. Aí o que ele entende? Como é social, ele entende o seguinte, quanto menor a renda dessa pessoa, mais dificuldade ela tem de comprar, então maior é o subsídio que ela tem direito. E aí tem o que a gente chama também de fator social, né? Se a pessoa tem um filho, por exemplo, que é o dependente, aí dobra esse valor do subsídio. Ou se são duas pessoas comprando, também dobra o valor que elas teriam. Na época a gente teve subsídio lá na compra, eu lembro que eles estavam dando acho que até tipo 25 mil na época, era um valor bem mais alto. É alto. Aí a gente conseguiu, não foi tão alto o valor que a gente conseguiu, foi tipo uns... Não, a gente conseguiu o valor alto, acho que foi uns 15 mil mais ou menos, 10, 15 mil na época. Esse subsídio tem um teto, mais ou menos? Tem um teto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali o valor certinho. Eu tenho uma dúvida, igual você mencionou, às vezes entram mais de uma pessoa para fazer o financiamento. Quando isso entra, para saber se está na Minha Casa Minha Vida, é unindo a renda dos dois? A renda familiar. E se a renda familiar passar dos 8 mil, ele já foi. Sai da Minha Casa Minha Vida. Tá. Essa questão do subsídio, né, do montante, do valor do subsídio, hoje em dia é muito raro a gente conseguir um subsídio alto. Por quê? Porque como o valor dos imóveis subiu muito, a renda que eu tenho um subsídio alto é tipo 2 mil, aí ela tem maior subsídio. Só que o valor que essa pessoa consegue de financiamento mais subsídio, ela não consegue comprar nenhum apartamento. Então acaba que a gente não vê tanto subsídio mais, né? A gente vê às vezes de R$1.000, R$2.000, 300, mas não vê mais do que isso não, tá? Porque as pessoas que teriam um subsídio maior, elas não estão conseguindo comprar o apartamento por causa do valor. Libera um crédito mais baixo, entrada mais alta. Isso, aí acaba não consegue comprar. Então as regras, né, do Minha Casa Minha Vida, que você começou a falar, Charles, o Murilo também falou muito isso, né, na aula, que a principal coisa para quem não tem moradia. Então, sempre quando você pensar, o Minha Casa Minha Vida, ele vem para ajudar os brasileiros a ter uma moradia, não necessariamente o primeiro imóvel,
Por exemplo, se o Denner hoje vendeu o imóvel dele, quitar, ele pode entrar de novo no Minha Casa Minha Vida, tá? Então, porque tem muita gente que fala que é só para o primeiro imóvel. Não é para o primeiro imóvel, é para moradia. Então, mas se o Denner tem hoje o apartamento dele no nome dele, então eu entendo, mesmo que ele já esteja quitado o financiamento, eu entendo que ele já tem moradia. Então ele não precisa ser ajudado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Igual, uma vez eu estava conversando com o Felipe, ele mencionou, vamos supor, se eu sou de São Paulo, tenho uma casa lá, aí eu mudo para cá, para Minas Gerais, eu posso entrar na Minha Casa Minha Vida mesmo com a minha casa lá, né? Pode. Tem uma distância, não tem? Não pode ser municípios limítrofes. Limítrofes é tipo região metropolitana e adjacentes. Então eu tendo em Contagem, eu não posso comprar em BH, por exemplo. Não pode. Porque você está dentro dos municípios limítrofes. Mas se você tivesse comprado lá no Nordeste, quando vocês foram, e tivesse o imóvel lá e quisesse comprar aqui, você poderia. Entendi. Mas tem que morar um tempinho já, né? Não, só você tem um comprovante de endereço. Só, tipo, eu comecei a morar hoje. Sim, você já pode. Melhor. Tá? Então ele não pode ter um financiamento ativo, por exemplo, se você tiver o seu imóvel lá no Nordeste, mas ele estiver financiado, aí você não pode entrar. Que compromete a vida. Tá? Ele tem que estar quitado. Não possuir outro imóvel no município de residência ou ocupação principal. Quando a gente fala ocupação principal, é no município onde você trabalha, tá? Porque você pode comprar, você pode, por exemplo, é mais raro a pessoa morar em Belo Horizonte e trabalhar em São Paulo, alguma coisa assim, tá? Então você poderia usar em Belo Horizonte ou em São Paulo, se você provar que você mora em Belo Horizonte, mas que você trabalha em São Paulo, aí você pode comprar. Eu não sei, né? Eu lembro assim por alto, na época do Felipe comentando, que eu acho que tem uma distância também, né? Tipo uma distância mínima da onde você vai comprar. Porque, por exemplo, eu acho, né? Não sei se eu estou errado, porque isso está bem na cabeça. Mas, tipo assim, se eu financio um imóvel aqui em Contagem, igual eu tenho ele financiado, eu acho que tinha um raio tipo de 50 ou 70 quilômetros, se eu não me engano. E se eu tivesse fora disso e financiasse, eu acho que entraria, na verdade não é financiar, né? Eu estou com ele quitado aqui, mas daí nesse raio... Se não for região limítrofe, isso, você pode. Tipo assim, eu não consigo financiar em Belo Horizonte, mas eu tenho ele quitado em Contagem, eu posso, tipo, sei lá, financiar em, sei lá, Pouso Alegre, por exemplo. Se você morar lá. Isso. Entendeu? Eu lembro dele comentando que tinha um raio de distância. Isso, assim, você não pode ter dentro da região onde você mora, que eles chamam de municípios limítrofes, então você mora dentro de uma região X, ali, Belo Horizonte é adjacente, 100 km ao redor, vamos colocar, que eu não sei exatamente qual que é a distância, porque assim, não é nem por distância, assim, eles têm uma lista de municípios que eles consideram que fazem limite com Belo Horizonte, tá? Então vou para simplificar, colocar aqui um raio de 100 km. Então você tem aqui Belo Horizonte nesse raio de 100 km. Se eu tiver um imóvel que está fora desse raio de 100 km, que não está quitado, eu posso comprar em Belo Horizonte. Ou se eu estiver aqui em Belo Horizonte e mudar para esse município que é fora desse raio, eu posso comprar lá. E daí A questão é sempre pensar, tem que ser para moradia. Se tem que ser para moradia, tem que ser onde você mora ou onde você trabalha. Entendi. Tá? Então você tem que ter esse comprovante que você reside naquela região. Aí você não pode ter outro imóvel nessa mesma região, porque senão a Caixa entende, mas você não precisa, você já tem outro imóvel. No caso, quando é trabalho, a pessoa não precisa morar lá, aí ela tem que comprovar que ela tem um vínculo trabalhista, né? Às vezes a empresa, a sede é naquele lugar, né? Uma coisa nesse sentido. Aí é meio subjetivo, porque vocês vão ver assim, que tem a cartilha com as regras da Caixa, mas cada gerente, ele entende e aceita algumas coisas, então tem algumas brechas, assim. Tá? Pode falar. Eu ia perguntar, mas fugiu a pergunta. Fugiu. Então pode acontecer, pode acontecer de, por exemplo, você falou,
tem alguns gerentes que entendem de maneiras diferentes. Pode acontecer de algum caso não dar a documentação de algum cliente, um gerente rejeitar Pode. e depois mandar de novo? Pode. Ah, Vou pedir para o Felipe trazer uma caneta que eu vou desenhar ali no quadro. Pode acontecer em alguns casos, o gerente, aí são essas exceções, sabe? Depende da agência. Eu vou entrar ali daqui a pouco, por exemplo, algumas coisas que alguns lugares, algumas construtoras aceitam como comprovante de renda, outras não, então tem essas malícias assim, tá? Pode acontecer. E tem que saber onde que tem mais chance de aprovar. Igual o caso de justiça, né? Exatamente. O que eu ia perguntar era se, por exemplo, no meu caso, vou usar o meu exemplo, eu tenho lá o imóvel financiado, né, pelo Minha Casa Minha Vida, só que eu quero comprar tipo, numa região limítrofe. Eu não vou entrar no Minha Casa Minha Vida, mas eu posso comprar no SPPE. Aí entra no SPPE. Aí você entra no SPPE? Não vai funcionar. Não tem como desenhar aqui. É aquele... Que aí você pode comprar, inclusive, em Belo Horizonte. Você não pode comprar nada em Belo Horizonte. A questão é que você não pode... tudo bem. Estou tentando desenhar aqui, mas vou desenhar ali que eu sou menos high-tech. Obrigada, viu? É só para vocês entenderem essa questão de limítrofe, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, Belo Horizonte, e aí aqui está o raio de Belo Horizonte, né? Aí eu tenho aqui os municípios limítrofes. Contagem, que é diferente de região metropolitana. O limítrofe ele pega um raio um pouco maior, tá? Então ele vai pegar Contagem, Betim, Lagoa Santa, Neves, isso tudo ainda é região metropolitana. Mas ele pega inclusive tipo Ouro Branco, eu sei que pega, ainda está dentro. Vou colocar dentro ali. Ouro Branco, que já é bem mais distante, assim, deve dar uns 200 quilômetros e tal. Tá? Então, ele pega a região metropolitana, que seria um raio menor, e pega também alguns um pouco mais distantes, tá? Então, beleza. E aí aqui eu estou fora, Brasil todo, né? Estou fora do limítrofe aqui. Sim. Aí, vamos supor que aqui é o resto do Brasil. Tá? Aí vamos supor, aí o Denner tem um imóvel em Contagem. Essas canetas estão ótimas. Então o Denner tem um imóvel em Contagem, financiado. Mas ele está lá no Pará. E ele quer comprar um imóvel lá. Ele pode entrar na Minha Casa Minha Vida? Não. Pode. Mas não está financiado? Mas não tem problema. Não, desculpa, tá certo. Ele não pode ter um financiamento ativo. Ele está quitado. Mas daí aí ele pode comprar. Esse não poder é pela regra ou é por comprometimento da renda? Pela regra. Tá. Pela regra. Tá? Então, porque pelo comprometimento da renda você poderia comprar. Entendi. Tá? Porque se você tiver uma renda maior, não tem problema. Então aqui, se esse aqui está quitado, você tem esse de propriedade, você comprou ele pelo Minha Casa Minha Vida, mas você já quitou esse, vai comprar um no Pará, você pode comprar. Tá? Dentro do Minha Casa Minha Vida. Você não pode usar o subsídio 2 vezes. Uma vez você usou, você não pode usar mais. Por exemplo, hoje, se vocês venderem, aí beleza, você vendeu esse daqui. Agora você quer comprar um aqui em BH. Você pode entrar no Minha Casa Minha Vida, porque você já não tem esse aqui no seu nome, mas se você já usou o subsídio, você não pode usar de novo. Tá? E a mesma coisa, vamos supor, você tem esse daqui, quando você e a Bárbara foram para lá, você comprou um lá no Pará, e ele já está quitado. Agora você quer comprar um em BH, você pode entrar de novo no programa. Entendi.
Interessante. E aí algumas coisas que até ele falou nessa aula que eu não sabia. Por exemplo, se for um imóvel comercial, não tem problema. Porque não é para moradia. Então, Tá? o comercial pode entrar no Minha Casa Minha Vida. Pode entrar. Um imóvel comercial, um terreno, um imóvel rural. Se você tiver, você pode entrar no Minha Casa Minha Vida, porque ele não é para moradia. Isso sem limite? Sem limite. Ah. Tá? Então, se eu tiver aqui eu tenho aqui em Betim um sítiozinho. Eu não tenho nenhum, nem Contagem, nem BH, nem Pará, mas eu tenho aqui um sítio em Betim, um imóvel rural. Eu posso comprar um em BH residencial? Pode. Até em Betim você pode comprar um residencial, porque em tese isso aqui não é para moradia. Ou se você tem uma loja, por exemplo, alguma coisa assim, ou só o terreno, você pode entrar na Minha Casa Minha Vida. Sempre pensar na moradia. Isso vai também da interpretação ou é 100%? Não, isso é regra. Tá? Então, beleza. Tranquilo aqui? Tranquilo. Eu estou analisando essas coisas para mim ver o que eu faço. Achar os pauzinhos. Porque daí no meu caso, tipo, eu com imóvel financiado lá, ou eu entraria no SBPE, ou eu entraria no. Como que é o financiamento direto, né? Tabela direta. Tabela direta. Ou então eu precisaria vender lá para poder comprar. Mas dependendo da sua renda, você já não vai entrar de qualquer jeito no Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Tem isso também. Depois eu venho até conversar com o Glaucio disso. Uma jogada boa é isso. Declaração da Uber ainda que eu não sei como faz. Entendi. Uma coisa daí boa entra naquela questão de jogar o valor lá embaixo. Né? Quando, por exemplo, tem duas pessoas, usar a renda só de um para fazer o financiamento e encaixar na Minha Casa Minha Vida. Só que quando a pessoa é casada, aí não pode. Quando é casado não tem isso. Não tem jeito, porque é a renda familiar. Se você é casado, por exemplo, o caso do Denner, ele é casado com a Bárbara. Tem certidão de casamento, aí tem que entrar a renda dos dois. Na época a gente ia tentar isso, porque a gente ainda não tinha casado. Aí o Felipe deu essa ideia, só que tanto a minha quanto a renda da Bárbara não atingia aquela. Assim, dava para financiar, mas daí dava entrada alta. Dessa eu também não sabia, não. Se for casado, é obrigatório usar dos dois. Tá? Depois no que você casa, é literalmente se tornar um. Porque é a renda da família. Entendi. Tá? E tem limite de número de pessoas que pode entrar? Se não me engano, até 5. Acho que até 5. Em tese, assim, o que a Caixa entende? Que aquele imóvel é para moradia de uma família. Né? Aí a família ela pode ser constituída por 5 amigos. Né? Assim, você não precisa de comprovar o vínculo com aquela pessoa. 2 amigos podem comprar. Né? Em tese, eles vão morar juntos. Tá? Então, assim, tem muitas vezes que, igual em novembro, por exemplo, a gente vendeu para um casal que entrou os 2 namorados e a mãe dele. Então, os 3 fizeram o financiamento, porque a renda deles não era suficiente a renda dele. Socorro! Mas não é que eles vão morar juntos, mas como a renda dos 2 só não era suficiente, aí ela entrou para comprar. Já entra um sócio junto também. Exatamente. Aí é de cada um decidir se vale a pena ou não, né? Tem que ter uma relação muito boa. Muito boa. Morar com a sogra. Aqui, né, a gente tem o que a gente chama faixas do Minha Casa Minha Vida. Então hoje a gente trabalha com faixa 2 e faixa 3. O que eu faço para sair daqui? Será que é aqui? Aquele ali que eu queria virar o quadro branco. Aquela hora eu queria fazer isso para poder desenhar aquilo. Bom que a gente já tá.
Então, o faixa 2 são aquelas pessoas ou famílias que têm a renda até R$ 4.400, tá? Para eles comprarem dentro do faixa 2, para a pessoa que a primeira coisa para classificar se é faixa 2 ou faixa 3 é a renda, tá? Então, se a pessoa tem uma renda de 4.000, ela vai obrigatoriamente ser faixa 2, tá? Se ela tem de 4.401 centavos até 8.000, ela obrigatoriamente é faixa 3, tá? Aí, o imóvel vai mudar o valor do imóvel de acordo com o valor da faixa, do teto, tá? Isso aqui é o valor máximo do imóvel que essa pessoa pode comprar. Então, se ela tem uma renda até 4.400, ela está na faixa 2, em BH ela só pode comprar um imóvel até 255 mil. No caso, estúdio, né? Não tem, né? No caso, não tem, né? Na região metropolitana, que aí entra Contagem, todas aquelas que a gente falou ali, Betim, Ribeirão das Neves, Vespasiano, até 245 mil. Lagoa Santa, né, que é uma cidade que a gente trabalha, que está fora da região metropolitana, até 196 mil. Tá? E resumindo, é praticamente impossível de achar, né? Praticamente o faixa 2, hoje em dia a gente não tem imóvel, né, praticamente nenhum até 255 mil em BH. Então, se a gente atende um cliente que é faixa 2, ele muito provavelmente só vai conseguir comprar na região metropolitana até 245. Aí o Vivo entra. O estúdio, né? O estúdio entra. Isso. Tá? Então, quando a gente pega um cliente faixa 2, a gente já sabe que ele vai ter que ir para a região metropolitana. Tá? Agora, o faixa 3, aí ele pode comprar até 350 mil em qualquer cidade. E o que é que muda com relação ao faixa 1, 2 e o faixa 3? Taxa de juros. Tá? Dentro do Minha Casa Minha Vida tem diferentes taxas de juros. Tá? Então, ali no caso, por exemplo, Marcelo, eu consigo ser faixa 2 e comprar acima de 245 mil? Não. Não consigo. Ótimo. Tá? Não, peraí, qual foi a sua pergunta? Repete. Se você é faixa 2... por exemplo, eu sou faixa 2, aí eu recebo lá 4.400. Né? Vamos supor 4 mil eu recebo. Só que o imóvel que eu quero, ele está 255 mil em BH, por exemplo. Aí você consegue comprar. Eu consigo comprar. Eu vou pagar, provavelmente eu vou ter uma entrada maior. É porque assim, o que acontece? Não é que você é proibido, vamos supor, você tem um salário de 4 mil. Aí eu quero comprar um imóvel de 300 mil em BH. Você não vai poder entrar na Minha Casa Minha Vida, aí vai ser SPPR. Entendeu? Não entra de jeito nenhum? Não. Misericórdia. A situação tá pior. Por que não entra? Eu achei que entraria pelo menos no faixa 3. Não, mas aí no faixa 3 ele só pode comprar... quer dizer, no faixa 3 ele só pode comprar se ele tiver uma renda acima de 4.400. E um centavo. Tá, então vai me excluir do faixa 3 porque eu não tenho a renda. A renda do faixa 3. Se você tem renda de faixa 2, o imóvel para entrar na Minha Casa Minha Vida ele tem que ser até 255 mil em Belo Horizonte ou 245 na região metropolitana. Então se eu receber 4 mil e for comprar um imóvel de 350, eu já vou entrar com ele direto no SBPE. No SPPE. Então, por isso que a taxa de juros sobe, no caso. Então, não, mas aí tem diferença também de taxa de juros entre faixa 2 e faixa 3. Entendi. Então aqui em BH praticamente é só faixa 3, né? Porque até para pegar, por exemplo, um estúdio, dependendo do andar, ele já sai de faixa 3. Não, estúdio dentro de BH não tem menor do que 255 mil. É pelo menos uns 310. Ano passado tinha, mas esse ano não tem mais não. Há um ano atrás, mais ou menos. Quando eu e o Felipe compramos o nosso, quando ele lançou, ele era 245. Ele enquadrava ainda dentro da minha casa. Ele era 248. Costuma ter reajuste? De quê? Das faixas? De vez em quando tem. Mas não é algo anual, nada do tipo? As regras da Caixa, elas de vez em quando mudam.
Isso aqui mudou em final de 2023. Até lá, o teto do Minha Casa Minha Vida era esse, de 255 mais ou menos. Aí eles aumentaram para 350, foi maravilhoso quando aumentou. Assim, hoje a gente está nadando de braçada, porque antigamente os imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida eram muito restritos. E o ideal é ser... Mas vai aumentando, né? Vai aumentando o valor dos imóveis, eles acabam tendo que fazer esses reajustes. Assim. Hoje em dia, por exemplo, já está difícil a gente conseguir imóvel em BH até 350 mil. Tá mesmo, tem alguns que... Né? A maioria deles já está saindo do Minha Casa Minha Vida, mesmo dentro de BH. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? O casal com renda familiar de R$ 3.500 por mês. Tá? O que eles estão? Faixa 2 ou faixa 3? Faixa 2. Faixa 2. E qual que é o teto do Minha Casa Minha Vida? 245 e 255 para BH. Isso. E se eles querem comprar um imóvel de 260 mil? SBPE. Tá? E um casal com a renda familiar de R$ 6.700 e querem comprar um imóvel de 260 mil. Aí já consegue. Aí já entra no Minha Casa Minha Vida. Aí ele entra na faixa 3, né? Entra na faixa 3. Tá? Fechou? Deu pra entender aqui? Isso aqui eu quebro um pouco a cabeça, né, gente? Mas é importante vocês entenderem isso também, tá? E o SBPE, né? Aquilo que a gente conversou um pouquinho, ele utiliza o recurso da poupança. O financiamento pode ser enquadrado como SBPE pela renda, quando a renda é maior do que 8 mil, ou pelo valor do apartamento, quando o valor é maior que 350 no faixa 3, ou 255, 245, 196 no faixa 2, tá? De acordo com a cidade. No caso do SBPE, em alguns casos a gente consegue um financiamento de até 90% do valor do imóvel. Pode usar FGTS, tá? No caso do SBPE, não tem subsídio, mas pode usar FGTS. Tem maiores taxas de juros, tá? Quais são as regras para esses 90% ali? Aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tá? E aí a taxa de juros, né, que vocês perguntaram. No Minha Casa Minha Vida, faixa 2, ele varia de 4% a 7% ao ano. No faixa 3 até 8,47%. Muito baixo, né? Muito baixo. Esse de 4 a 7 vai variar da renda da pessoa entre aquela faixa. Dentro de, o máximo, ali quando já chega próximo dos 4,4 é 7%. 4.400. E o faixa 3 até 8,47. Nossa, velho. Quanto que é a taxa de juros de um carro, né? O financiamento de um carro. Então, assim, aí o povo fala, não, taxa de juros, vou pagar juros, vou dar dinheiro pro banco e tal. É muito barato ainda a remuneração, tá? Tipo assim, provavelmente esses 4% do faixa 2, ele deve variar entre a metade ou um pouco mais da metade do valor da faixa lá, né? Tipo 2.200, Ele vai até os 2.500. 2.200. Acho que ele vai até 2.200. 2.200. Tá? A gente consegue ver aqui, ó. Então, até 2.000, 4%. De 2001 a 2.640, 4,25%. 2.640 a 3.200, 4,75%. 3.200 a 3.800, 5,5%. 3.800 a 4.400, 6,5%. Aqui é porque, na verdade, é 7 no máximo e 6,5 no mínimo. Por quê? Quando o
a pessoa tem 3 anos ou mais de carteira assinada com recolhimento do FGTS, ela tem redução de 0,5% na taxa de juros. Então, aqui ele pode ser, né, aqui ele varia de 4,5%, e se ele for cotista do FGTS, que é isso, né, ele já ter 3 anos de recolhimento, aí reduz 0,5%, vai para 4%. E essa regra do recolhimento, ela tem um prazo, por exemplo, para resgatar ela? Se em qualquer época da sua vida você trabalhou durante 3 anos de carteira assinada, não precisa ser da mesma empresa, você pode ter trabalhado 1 ano, ficar 10 anos sem trabalhar de carteira assinada, trabalhou mais 1, ficou mais 5 anos sem trabalhar, trabalhou mais 1, deu 3. Aí você pode usar. A questão de fazer empréstimo no FGTS, saque aniversário, interfere? Interfere no saldo que a pessoa tem disponível para usar. Mas não tem problema, na redução do 0,5% não tem problema não. Tá? Só se ela tiver tido 36 meses de recolhimento na vida dela, aí ela pode usar essa taxa que a gente chama de taxa redutora. Então, por exemplo, eu estou pensando, assim, igual eu falei, né, eu fico analisando no nosso cenário lá, no meio da barra. Se eu vendo, por exemplo, um apartamento e a gente tenta fazer uma aprovação com a renda dela e a minha, mesmo eu não tendo feito declaração ainda do imposto de renda, pode ser uma vantagem, né? Porque eles vão jogar. Porque aí a gente pode, se você não fez a declaração, a gente pode colocar a sua renda o que a gente quiser. Entendi. Na verdade, assim, quando a pessoa não faz declaração de imposto de renda, ela tem a renda informal, o que a Caixa faz? Ela considera um valor máximo da renda de 2.550, porque o teto é o mínimo que a pessoa tem para declarar imposto de renda. Quando a pessoa tem um rendimento maior que 2.550 mensal, ela é obrigada a declarar imposto de renda. Aí, por exemplo, você tem uma renda de 10 mil, mas você não declara o imposto de renda, a Caixa fala assim, então não. Se você não declarou, você tem 2.550. Entendeu? Entendi. Mas aí, nesse caso, tipo assim, igual, por exemplo, que eu estou pensando aqui na possibilidade de investir no Viva. Sim. Né? Para mim, isso seria até que positivo. Sim. Porque eu vi que aí você consegue diminuir a renda de vocês. Eu consigo comprar com uma taxa de juros mais baixa. Sim. Agora, se fosse para mim comprar algo tipo novo, um outro mais caro, né, no caso... Aí você teria que aumentar a renda e aí você precisaria declarar o imposto de renda. Olha só, cara. Entendeu? Essas são as jogadas que é isso que eu falei com vocês, que a gente precisa entender para poder conseguir ajudar os clientes. Porque isso aí vocês vão lidar muito com esse tipo de dúvida do cliente, principalmente em renda informal. Isso é muito bacana. Pensar dessa forma, a questão que... Porque a gente tem sempre que pensar de uma forma muito estratégica, né? Qual que vai ser a composição de renda da família, de maneira a ela pagar a menor taxa de juros possível, porque isso implica menor parcela. Mas, ao mesmo tempo também, aí vocês vão ver que se a renda também é muito pequena, aí libera pouco financiamento, aí tem que dar entrada alta. Então, sempre a gente vai precisar ali, a cada caso de cliente, fazer algumas simulações e tudo, até antes da gente mandar a aprovação, quando é o caso de renda informal, para a gente falar para o CCA, que é quem faz a aprovação, olha, eu quero que considere essa renda. Entendeu? Entendi. Para ele já fazer a avaliação certa. No caso das pessoas que têm a renda informal maior do que 2.550, não declara, aí para pegar um parcelo ali maior, ele passa a declarar. Existe alguma possibilidade dele cair ali na malha fina? Então, ele primeiro, né, ele só pode declarar quando o imposto de renda está aberto para declaração. Então, que geralmente é entre março e maio, junho, né? Então, a gente só tem um determinado período do ano, que vocês vão ver que vai ser uma loucura quando liberar o imposto de renda. Aí a gente volta em todos os clientes para trás que não tinham declaração de imposto de renda, a gente não conseguiu comprovar uma renda maior para poder provar eles no imposto de renda, tá? Então, a primeira questão é essa, tá? Ele não pode declarar a qualquer momento. Agora, se ele fez uma declaração e a gente precisa de uma renda maior, a gente pode retificar a declaração de imposto de renda dele, mudar a renda para colocar a renda um pouco maior, tá? Com relação à malha fina, não.
Por quê? Porque a pessoa, não significa que a pessoa sempre teve aquela renda. Né? Acho que eu te falei isso ontem. A pessoa tem a renda dela vai aumentando. Pode ser que no ano anterior ela não tinha aquela renda, no ano seguinte ela passou a ter, e no ano posterior ela não vai ter mais. Isso aí não tem nada. Tá? Entenderam? Não, a cabeça está milhão aqui, pensando um monte de possibilidades. Isso é bom. Então aí a gente tem essa redução de 0,5% na taxa de juros dentro do Minha Casa Minha Vida, se a pessoa teve esse recolhimento do FGTS. E no SBPE, hoje a taxa está no teto de 11,49, né? Aumentou agora no início de janeiro. Ela estava 10 e pouquinho, não, estava 9,9, foi para 11,49. Aumentou bastante. Mas dentro do SBPE a gente tem algumas modalidades também, tá? E aí é um pouco mais complexo, mas assim, a gente tem alguns tipos de indexadores. E aí tem uma modalidade que é o SBPE Poupança, que está dando uma taxa de juros menor, de 10,56, se não me engano. Então a gente tem usado essa modalidade. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Uhum. Esse treinamento é um treinamento bem denso, né? A gente sai com a cabeça explodindo. Por enquanto deve estar tranquilo de entender. Qual que era o nome do primeiro slide de abertura? Programa de financiamento. Não, pode ir pra frente. Você fala quando você começou a falar sobre SBPE, né? Eu acho que a gente estava aqui, ó. Nesse slide. Acho que ir pra frente. Por favor, mais. Aí, SBPE. Isso mesmo. Beleza. Então, vou falar um pouquinho aqui, aí a gente pode voltar, tá, gente? Eu sei que, assim, dá um nó na cabeça mesmo, se tiver dúvida, a gente volta e tal, não tem problema, tá? Conforme a gente for falando aqui. Então, como que funciona o financiamento, né? Primeira coisa, esse aqui é a linha do tempo do financiamento. Né? Como que acontece aqui, né, quando você fez lá? Então, vamos lembrar, né? O objetivo da consultoria é levar para visita. O objetivo da visita é documentação. Pegar a documentação. Então, a partir do momento que você recebeu a documentação do cliente, o que a gente vai fazer? Vai fazer a análise de crédito pelo CCA. O que é CCA? Significa correspondente caixa aqui, ou correspondente bancário. O que é o correspondente bancário? É uma empresa privada que é como se fosse uma empresa terceirizada da Caixa ou de um banco privado. Então, antigamente, todos os processos de financiamento de imóveis, eles eram feitos por um gerente da Caixa. Só que com o aumento do volume, né, do número de financiamentos, os gerentes começaram a não dar conta e os processos demorarem muito para acontecer. E aí, o que eles fizeram? Criaram esses correspondentes bancários, que são empresas que, né, se candidatam, passam por um processo de avaliação e tudo, e fazem esses processos para a Caixa, tá? Então, o que o correspondente faz? Ele tem um sistema, que é um sistema da Caixa, que ele tem um login, ele entra ali com os dados do cliente, com os documentos do cliente e manda rodar uma análise. Essa análise é totalmente automática, tá? E aí, essa análise dá uma resposta, que é a resposta da análise de crédito. Aí eu falei com vocês, algumas coisas são subjetivas, tem gerentes que concordam, não tem gerentes que não. Essa primeira análise aqui, o que a gente falar para o sistema vai aceitar. O que o CCA falar para o sistema vai aceitar. Só que lá na frente, isso passa por uma verificação do gerente. Então não adianta a gente colocar qualquer coisa aqui, que a gente sabe que lá na frente pode ser barrado. Tá? Então, o próprio CCA, ele é responsável por aquela análise. Então, se ele faz uma coisa que está, ele burla um documento, né, ele coloca alguma coisa lá errada, alguma coisa assim, ele pode ser responsabilizado e penalizado por isso pela Caixa. Então, eles têm muita responsabilidade também sobre essas análises, tá? Então, ela é feita pelo CCA. Quando vocês enviam a documentação, aí
A Jardel acho que já ensinou para o Charles, né, como que coloca os documentos do cliente e tudo, depois ela vai te ensinar também. Vocês vão enviar para a Jardel para ela enviar a análise. Aí ela envia por e-mail para o CCA. Hoje a gente tem 3 correspondentes bancários que a gente trabalha mais, tá? Um deles trabalha muito, que é a Ação, trabalha muito com a Direcional, e 2 deles, que são a Simplifica e a Inovar, trabalham muito com a MRV. E fazem outras construtoras também. Então, dependendo do cliente, a gente envia para uma ou para outra, tá? Se o cliente está mais inclinado para a MRV, aí a gente vai mandar ou para Inovar ou para Simplifica. Se o cliente está mais inclinado para Direcional, a gente manda para Ação, tá? E se eu mandei para a Ação, por exemplo, não faz MRV e a Simplifica não faz Direcional. Então, se eu enviei para a Ação, ele resolveu comprar MRV, aí a gente pede para a Ação cancelar essa análise e roda na Simplifica ou na Inovar, tá? Então, por isso que no final, por exemplo, essa semana toda, o Felipe e a Jardel, eles estão ali, tipo, reorganizando, né? Porque às vezes acontece muito isso. Aprovou na Ação, mas agora tem que provar na Inovar, agora tem que mudar, tem que reavaliar e tal. Esse finalzinho de gerar, antes de gerar o contrato, demora um pouco, porque a gente tem que fazer esses ajustes finais, tá? E muitas vezes também, o que a gente faz? Hoje a gente não pede a lista toda de documentos para o cliente. Por quê? Porque acaba a gente dando um entrave ali num momento em que o cliente ainda está muito no início da jornada dele. Então, você fez a visita com ele, você vai pedir os documentos dele. Se você pedir naquele momento ali, né, que o Felipe falou, já pede lá para ele te mandar na hora e tal. Se você for pedir para ele te dar certidão de nascimento, extrato de FGTS, carteira de trabalho, o cara fala assim, eu vou demorar 10 dias para eu conseguir todos esses documentos, né? Então hoje o que a gente faz? A gente combinou com os CCAs que a gente manda o mínimo de documentos possíveis. O que é? CNH, né, ou RG, né? A gente precisa ter o número da identidade do CPF, um documento com o número da identidade do CPF, comprovante de endereço ou só o endereço mesmo, porque esses dados o CCA tem que colocar no sistema, tá? Então o endereço que ele mora e o comprovante de renda. Não tem como a gente fazer a análise sem comprovante de renda. Então a gente precisa do contra-cheque, no caso da pessoa que é carteira assinada, ou dos extratos bancários mais imposto de renda, caso tenha, da pessoa que é informal, tá? Então esses são os documentos mínimos que a gente usa. Lá na frente, quando o cliente for, realmente eu quero, pode gerar o contrato, a gente pega os documentos restantes com ele, porque ele já tem um compromisso maior, ele já está, né, já vale a pena para ele gastar esse tempo pegando esses documentos. E aí a gente manda para análise os documentos mínimos lá no início e fala, olha, a gente se compromete para gerar o contrato, adicionar os documentos restantes, tá? Então, depois dessa análise de crédito, vem a aprovação do crédito, tá? A aprovação do crédito, aí eles retornam para a gente por e-mail, geralmente aqui 24 horas, mais ou menos, isso aqui já tem essa resposta. E aí, né, é um momento que a gente vai ali sentar para conversar com o cliente, para negociar, para fazer contas e tudo, já com a aprovação em mãos, e depois ele faz a assinatura do contrato com a construtora, tá? Depois do contrato com a construtora, ele faz a assinatura de formulários com o CCA. O que é isso? São alguns documentos que ele assina abrindo conta bancária, né, porque o cliente precisa abrir uma conta na Caixa. Aí o gerente, né, a agência geralmente coloca ali cartão de crédito, algumas coisas acessórias ali, e aí o cliente assina esses documentos e também vincula a aprovação dele ao imóvel que ele escolheu, tá? Depois disso, ele tem uma entrevista com o gerente da Caixa. A gente não fala com o cliente que é uma entrevista, porque senão o cliente fica meio receoso. A gente fala assim, é uma conversa com o gerente da Caixa. A gente nunca tomou pau aqui, sabe? Nunca teve cliente que teve problema com essa conversa aqui, mas geralmente um pouco antes ali da assinatura tem essa entrevista ali em alguns casos. Alguns casos nem está tendo mais essa entrevista com o gerente. E ela é mais para ver se a pessoa está apta a receber? Muitas, assim, o que
na verdade, são dois objetivos. Assim. Um é isso, assim, principalmente no caso de renda informal, muitas vezes o gerente quer conversar para entender, o Denner está falando que ele faz 10 mil no Uber, pô, será mesmo? Deixa eu conversar com esse cara, deixa eu ver se ele me passa segurança de que realmente é isso, que ele declarou aquele imposto de renda e tal. Para reduzir o risco da inadimplência. Para reduzir o risco de inadimplência. E também para entender se foi passado tudo para aquele cliente, se ele está ciente de evolução de obra, de algumas taxas e tudo, se ele está ciente de tudo que ele vai ter que pagar no processo de compra, tá? Nesse momento também, ele precisa pagar uma taxa, que aí vai depender da construtora, geralmente a gente fala que é cerca de R$1.000, que é meio que, assim, né, todo mundo pergunta, você é venda casada e tal? Né? Tipo, ele assina ali ou um seguro do apartamento, ou um seguro de vida dele, alguma coisa assim, fica em torno de R$1.000, tá? A gente, para explicar isso para o cliente, a gente fala que é como se fosse uma taxa que ele está pagando ali, né, para a abertura do crédito dele, para a abertura do financiamento dele. E tá? sem isso não tem como? Sem isso ele não faz. E ele pode cancelar logo em seguida, não? Algumas vezes os clientes conseguem ligar e cancelar e ter o dinheiro de volta, tá? Mas a gente não fala isso com o cliente, tá? É meio que, assim, né, um acordo de cavalheiros, assim, a Caixa fala, pô, eu tô te emprestando uma taxa de juros de 7% ao ano, paga o quê? Você não pode me dar comprar R$1.000 de produto, né? A gente pagou isso, né? Aí o nosso foi, acho que durante um ano, aí tinha a opção de renovar ou não, e a gente renovou. Mas, igual, vamos supor, pegou esse seguro de vida, R$1.000, aí igual ele falou dele, durante um ano, R$1.000 todo? Não, R$1.000 ali na hora, e depois de um ano você pode pagar R$1.000 de novo. Eu não lembro se na época, porque é até R$1.000, né? Eu não lembro se na época o Felipe negociou o valor total, tipo, ficou baixinho o valor que a gente pagou, tipo, 200 e pouco, ficou bem baixinho. Ou se foi parcelado, e tipo, assim, a gente pagou isso parcelado, mas eu não lembro de ter sido uma taxa alta, não, né? alta. E a gente fala com o cliente, a gente não traz muita ênfase nisso. É uma das Eu lembro que tinha até uns benefícios bem legais, assim, que a gente chegou a usar até, tipo, eles colocaram em consideração que como era obra e tal, né, eles falaram assim, vocês forem reformar o apartamento de vocês podem contratar uma caçamba de lixo e tal. Aí tinha uns negocinhos assim, se tiver um vazamento lá, você pode contratar, chamar uma pessoa para mim. Aí tipo entrava, sabe? Tinha uns benefícios bem bacanas assim. Lembro que o Marco pediu na época, a gente estava reformando junto, então a gente usava a mesma caçamba, não pagou. Na época tinha esse negócio, não sei como está hoje, né? Mas a gente teve tipo uns benefícios assim. Acho que tinha chaveiro, tipo, perdeu a chave, você quer chamar um chaveiro, você pode. Que é um seguro, né? Então tem lá, tipo, os benefícios você paga, mas não é só pagar. Sim, você tem uns benefícios lá que foi, alguns a gente até chegou a usar, assim, que era legal. Isso é bom saber. É como se fosse uma taxa que você paga para a Caixa, a gente pode vender, depende do jeito que a gente fala. Você vai pagar uma taxa para a Caixa, querendo ou não, você pode ter o benefício de ainda ter o seguro. Né? É isso, acho que o nosso foi até pela Sul América, se não me engano. Eu tenho documentação da casa até hoje. Você mostra pra gente. Mas é isso, tá? A gente não coloca ênfase hoje em dia, muito pouca gente reclama disso, assim, é muito raro. Se reclamar, o cara tá tão ali, tipo assim, eu também já tá na última etapa, né? Na última etapa e tal, sabe? Aí ele faz a assinatura do contrato com a Caixa. Hoje em dia, essa assinatura, na grande maioria das consultoras, é 100% digital. Então é lindo, porque o cliente nem precisa ir na agência. Também mais rápido, né? Muito mais rápido. A própria construtora paga, né? O cliente tem que fazer o certificado digital. A própria construtora paga para o cliente fazer o certificado digital. Em todos os casos? Eu nunca vi nenhuma construtora que não paga, mas também é tipo R$60, alguma coisa assim, para fazer o certificado digital. E aí assina o contrato com a Caixa digital e faz a transferência do apartamento para o nome do cliente. Teria economizado bons calos no dedo, de tanto papel. De tanto papel, exatamente. Hoje em dia é mais fácil. Eu lembro hoje que a gente foi assinar lá na cafeteria
cafeteria da leitura do Shopping Do Cidade. Shopping Cidade. Hoje em dia aí foi o contrato com a construtora, né? Foi. E aí depois na a gente foi agência. na agência lá. Hoje em dia as duas coisas podem ser pelo... o contrato da construtora nem precisa de certificado digital, é por aqueles sistemas de assinatura eletrônica. E o da Caixa precisa de certificado digital, aí a Caixa paga, o cliente faz o certificado e já assina online. E o tempo, desde a assinatura do contrato com a construtora até ali a assinatura com a Caixa, a entrega, é mais ou menos quanto tempo? Aí depende muito da construtora e do imóvel, né? Igual, acho que eu cheguei a dar um exemplo para vocês. A MRV é muito rápida, tá? Ela, às vezes, em 5 dias, isso tudo acontece. O cliente assina, já vai para o formulário, já faz tudo, tá? Aqui no meio tem um negócio que chama CEOP, às vezes vocês vão ver a Jardel falando, vocês vão, e aí, meu cliente assinou com a Caixa, ela fala assim, está em conformidade, está na CEOP em conformidade, é porque depois que ele assina os formulários, vai para a central da Caixa, e aí é a última verificação se está tudo ok para poder elaborar a minuta do contrato e o cliente assinar. Tá? Isso geralmente não demora, o que pode vir a demorar é da construtora. Aí tem alguns construtores e alguns CCAs que são mais ágeis, né? Mais rápido mesmo no processo, tem alguns que são mais lentos, então algumas construtoras demoram 2, 3 semanas. A MRV é a mais rápida, e aí existe também aquilo que eu falei com vocês, que é quando a gente está em um momento de lançamento daquele empreendimento, tá? Então, quando o empreendimento é lançado, ele começa as vendas, então vamos supor o Viva. O Viva foi lançado agora na primeira semana de janeiro, né? Então, quando a construtora lança o apartamento, ela começa a fazer algumas vendas e tudo, e ela já tem ali um acordo com a Caixa de que, na verdade, antes disso, só uma coisa que eu não expliquei para vocês. Talvez o Denner saiba, mas o Charles não. Isso aqui que a gente está falando é uma modalidade de crédito que chama crédito associativo. Tá? O que é o crédito associativo? É quando a Caixa entra em sociedade com a construtora para construir aquele empreendimento. Tá? Ela financia a obra. Ela financia a obra desde o início. Então, por que é bom? Porque a gente vai ter ali a garantia de que aquele empreendimento vai ser entregue, porque quem está garantindo é a Caixa, tá? Então, hoje a grande maioria dos empreendimentos que a gente trabalha são crédito associativo. Dentro da Minha Casa Minha Vida, a maior parte é. Quando a gente sai um pouco, vai para médio e alto padrão, é mais raro, tá? Mas dentro do Minha Casa Minha Vida, praticamente todos são. O Felipe até me explicou como que funciona. Como que funciona, né? Legal. Então, o que eu ia falar? Por que eu entrei nesse assunto? Qual foi a sua pergunta? Da construtora que, antes de iniciar o lançamento... Lembrei, do prazo, né? Entre a assinatura do contrato e a assinatura com a Caixa. Então, quando é crédito associativo, você assina com a Caixa e faz a transferência do apartamento para o seu nome, logo você assina com a construtora, né? E aí o apartamento já é seu mesmo ele estando em obra. Quando não é crédito associativo, você compra, aí você tem um contrato com a construtora, por exemplo, no caso de tabela direta, é assim, você tem um contrato com a construtora, mas o imóvel ainda não é transferido para o seu nome. Ele só vai ser transferido lá na frente quando ele ficar pronto e você quitar o restante dele, seja pegando financiamento bancário, seja quitando mesmo, tá? Que evita pagar a documentação. Documentação, Seria um tipo de contrato de gaveta? Não é um contrato de gaveta, que é um contrato formal de compra e venda entre o cliente e a construtora. Só que esse contrato formal ele vai ser registrado em nome da outra pessoa daqui a alguns anos, com um prazo maior. Esse contrato de gaveta é o quê? É um contrato que eles fazem para comprar, tipo, basicamente isso, só que eu acredito que, até falei em aspas, né? Porque por ser algo mais sério, tipo assim, vai garantir mesmo que ela vai transferir aquilo no final para o seu nome. É porque o contrato de gaveta é tipo uma maneira pejorativa, não é pejorativa, mas é uma maneira de falar quando, tipo
tipo assim, ô Chaves, vamos fazer um contrato aqui, você assina, eu assino, meio que não tem muita validade. Não tem muito valor, Tá. por mais que você faça, vou registrar em cartório, por exemplo, vou vender meu carro para você, só que eu não vou transferir o financiamento, ou então eu só vou transferir para você no final que você quitar. Aí eu falo, vamos lá fazer um contrato de gaveta, aí eu vou lá e faço lá, falando e tudo, uma coisa simples, vou lá no cartório e a gente registra. Só que aquilo ali, tipo, teoricamente, mesmo assinando em cartório, ela não tem muito valor. Pode chegar no final do seu pagamento, você tem que quitar do carro e falar, não, o Charles não passou dinheiro. Entendeu? Aí você, não, mas tem contrato, aí você vai na justiça e tudo, mas não é garantido que você vai ganhar, entendeu? Sim. Tá? É um contrato que não tem tanto valor porque ele não foi transferido mesmo. Tá? Esse tipo de venda direta, ela ocorre muito, ou praticamente 100% dos casos, em compra de terreno, né? Quando você vai comprar terreno, a construtora, ali no caso a loteadora, né, ela não passa o imóvel até a pessoa do seu nome. Finalizar o pagamento. Você tem lá o contrato de compra e venda, você vai pagando no nome dela e tudo, e só depois que você quitar é que ela vai transferir. No tabela direta é algo parecido com esse contrato de gaveta? É porque é só um contrato de compra e venda, ele não foi registrado em Só cartório. que aí tem a garantia, né? Tipo, acho que vai porque você está cumprindo comprando aquilo da ali. construtora, né? Não é de um terceiro e tudo, tá? Aí o que acontece? No caso do associativo, então, isso aqui é feito mesmo durante a obra, né? O contrato já é registrado no nome do cliente, né? O imóvel já é registrado no nome do cliente durante a obra, porque ele é esse associativo. Aí o que acontece? Quando tem um lançamento, a Caixa, para ela começar a assinar os contratos dela, ela faz algumas exigências para a construtora. Então, é uma série de exigências que a gente não sabe muito bem, assim, né? Porque só quem trabalha dentro da construtora tudo sabe exatamente o que é. Mas tem algumas questões, tipo assim, a construtora precisa de ter um limite de não sei quantos milhões naquela agência da Caixa. Ela precisa ter a obra já ter avançado 5%, algumas coisas assim, tá? A Caixa tem algumas exigências. E entre essas exigências ela já ter assinado 30% dos contratos, tá? Das unidades vendidas. Então, só que na verdade, assim, pode ser que ela não assinou 30%, mas ela pega e faz um aporte financeiro, e aí ela vendeu 20%, mas ela colocou 10 milhões lá na conta dela da Caixa, aí a Caixa libera. Então tem algumas questões assim. Para a Caixa liberar, para começar a assinar os contratos. Tá? Eu lembro que o Marco, quando ele foi comprar o dele, ele comprou eu não lembro qual construtora, eu acho que era pela Direcional na época, mas não tinha essa proporção toda que ela tem hoje. Aí ele comprou lá em Betim, tipo um lugar bem mais afastado, e estava demorando demais para ele assinar com a Caixa. Aí ele perguntava o porquê, eles não falavam. Aí eu lembro que na época a gente começou a procurar depois dele, a gente comprou o apartamento, assinou com a Caixa e ele ainda não tinha assinado. Nossa. Aí ele pegou e falou, eu não sei o que está acontecendo. Aí na época a gente falou com o Felipe, né? Aí o Felipe foi e falou que poderia ser isso e tal, que estava acontecendo, que eles não tinham vendido tudo, então a Caixa não tinha liberado. Aí isso pode acontecer. E aí ele pegou e falou assim, eu vou cancelar esse trem lá e vou comprar com o Felipe. Aí foi quando ele cancelou lá. Ele até perdeu dinheiro lá na época. Isso acontece quando a construtora é pequena, né? Então, aí deixa eu terminar. O que acontece? Aí, beleza, ela precisa de vender 30% mais ou menos das unidades, ou precisa fazer um aporte e tal. Tem construtores que conseguem fazer isso mais rápido, tá? E aí começa a liberar rápido. Então, um exemplo mais uma vez é a MRV. MRV, mesmo que esteja em lançamento, demora mais ou menos 30 dias para ela começar, a gente chama de desligar, fazer o desligamento com a Caixa. Quando faz o desligamento, significa que ela assinou com a Caixa, pronto, já acabou o processo. Porque só aqui, quando assina o contrato com a Caixa e depois tem a transferência do apartamento, é que realmente o processo, a venda foi concluída. Que até lá o cliente pode desistir, igual o exemplo do Marco, né? Ele paga alguma multa ali, né, de contrato, mas ele pode desistir. Depois que ele assinou com a Caixa, ele não pode mais desistir. Não
tem como, o apartamento já está transferido para o nome dele, tá? No caso da direcional, por exemplo, ela demora um pouco mais do que a MRV, cerca de 90 dias. O Viva é um caso desse, que a previsão é cerca de 90 dias para começar a assinar os contratos com a Caixa, tá? Porque, eu não sei, é questão interna de burocracias dentro da construtora, de processos e tudo. 90 dias. A previsão, por exemplo, que a gente tem, que a direcional deu pra gente para o Viva é de 90 dias, tá? Pode ser que chegue lá em 90 dias e atrase ainda e tudo, né? Ou pode ser que seja antes. Mas o Viva, por exemplo, já está mais de 50% vendido. Então não é só essa questão dos 30%, é questão de trâmites internos dentro da construtora mesmo. Tem construtoras aí, principalmente as pequenas, né, as menores, que elas demoram muito tempo. Por quê? Porque elas têm uma força de venda menor, acaba, né, demorando mais para atingir essa que a gente chama de demanda mínima, que é os 30%. Às vezes ela não tem recurso em caixa para aportar na obra e tudo, então demora um pouco mais. Um exemplo, a gente vendeu o Auto Florença da Quartzo no lançamento, que foi em abril do ano passado. Os clientes estão assinaram agora, em dezembro e janeiro. Então pode acontecer. E enquanto eles não assinarem, a gente não ganha a comissão. Exatamente. E essa questão entre essa assinatura com a Caixa, tem algum risco para essas construtoras menores, tipo, ficar na mão, o cliente, por exemplo? Corre o risco. A gente passou um aperto, por exemplo, com a construtora Saba, que a gente vendeu acho que 3 ou 4 no Jardim Nova Vista, ali na região leste. E eles demoraram muito para assinar, foi tipo 1 ano também, e a construtora estava meio que, tipo, não iniciava a obra, sabe? Estava meio sem recurso e tal, e aí a gente, né, todo mundo pressionando, aí eles agora conseguiram assinar e começaram a obra e tal. Mas então, assim, com construtoras menores, a gente sempre tem que ficar meio com o pé atrás, assim, sabe? Evitar ao máximo entrar em empreendimentos que ainda não estão desligando no banco, sabe? Porque até aí a obra não está garantida pela Caixa, não começou ainda a assinar, né? Até acho que tem um caso aqui naquele Boulevard Arrudas ali, na contorno, Sim. de um empreendimento que eu acho que aconteceu isso. Um prédio, ele está até Sei branco agora, agora, sabe? Bem no viaduto, assim, ó. Na hora que você sobe o viaduto, assim... No Boulevard? Boulevard Arrudas, Sei. é o que passa por cima do metrô aqui. Sei. Aí ele fica bem assim, você sobe e você vai ver ele fica bem no pé ali. Aí ele ficou parado durante muitos anos. Aí parece que os moradores conseguiram ganhar na justiça para eles construírem, terminarem a obra. Mas o que acontece? Nesse caso aí, muitas obras que vocês vão ver que estão inacabadas em Belo Horizonte, por quê? Porque antigamente não existia esse crédito associativo. Então as construtoras todas faziam com recurso próprio. Aí era muito comum, teve grandes construtoras em Belo Horizonte que quebraram, uma delas é a Encol, que é um caso famoso, assim, que quebrou e muitos prédios não foram entregues. Então, mas isso acontecia porque não tinha antes esse crédito associativo. Então, quando o cliente vier com a objeção de que eu não quero pagar a evolução de obra, é exatamente isso que a gente usa. Olha, mas você prefere pagar a evolução de obra ou comprar e não ter o seu apartamento entregue? Você já viu em Belo Horizonte que tem alguns prédios abandonados que não foram? Então, aconteceu isso, não existia o crédito associativo e acabou que eles tinham esse problema, tá? E o cliente só paga, começa a pagar a evolução de obra depois que ele assina com com a Caixa. Sim, tá? Um outro detalhe também, que é um detalhe um pouco mais técnico, mas que pode ser usado nesse caso, é que antigamente, hoje em dia a gente tem um sistema que chama, não me fugiu o nome, que eu comecei a falar e esqueci o nome do negócio. Enfim, é uma lei que fala que cada empreendimento ele tem um CNPJ específico. Então, por exemplo, você vai comprar o Viva. O Viva tem um CNPJ específico do Viva. Não é o CNPJ da direcional, é o CNPJ daquele empreendimento. Então, é uma empresa daquele empreendimento. O Inspire, que é o condomínio do lado, é outro CNPJ. Então, cada empreendimento que a construtora constrói
ela precisa ter um CNPJ para aquele empreendimento. O que isso faz? Com que ela impossibilita dela ficar mudando o recurso de empreendimento para empreendimento. Porque antigamente, o que acontecia? O que acontecia nessas construtoras, que foi o que aconteceu? Elas começavam vários empreendimentos de uma vez, e aí era vendido mais rápido. Aí ela pegava o dinheiro desse para começar a obra desse aqui que tinha poucas unidades vendidas. Sem terminar esse. Aí esse daqui vendia um pouco. Aí ela fazia uma bagunça de recurso entre os empreendimentos, né? Sendo que o Charles comprou o empreendimento A e o Denner comprou o empreendimento D, né? Aí ela pega o dinheiro do Charles para fazer a obra do Denner, entendeu? Então ela fazia uma bagunça. No final das contas, ela não entregava nem do Charles nem do Denner. Então hoje em dia isso não pode mais, porque antes podia, porque era um CNPJ só e vários empreendimentos. Hoje em dia não pode mais, cada um tem que ser um empreendimento diferente. E eu acho que esse CNPJ ele fica até depois para o próprio condomínio, né? Não sei. Acredito que sim. Eu acho que sim. Acredito que sim. Porque o condomínio vira meio que uma empresa, Uma empresa. Né? Igual lá no caso da Hidra mesmo. Todo condomínio tem que ter um CNPJ, mas acredito que sim, que seja o mesmo. E aí, aí é isso. Então, hoje em dia, com essa lei que não pode mais ter, né, essa transferência de recurso, também dificulta a construtora falir, tá? Não impede, né? Mas tem uma melhor gestão dos recursos ali de cada obra. Se acontecer, por exemplo, Marcela, nesse processo, porque a Caixa está ali associativa, né? Ela tem essa garantia. Mas vamos supor que nesse processo a construtora falha, por algum motivo. Legal. O que a Caixa faz? Tipo, ela chama outra construtora para terminar? Isso. O projeto, né, ele é um projeto que foi aprovado na prefeitura, então qualquer construtora consegue construir o mesmo projeto. Então a Caixa tem os requisitos do projeto e tudo, aí ela vai ao mercado e chama, faz tipo uma licitação para uma construtora finalizar a obra. Foi isso que aconteceu, por exemplo, pode ter sido isso que aconteceu, não por questão de falir, mas por questão de não aguentar o empreendimento lá onde que a direcional está agora, que acho que o Felipe comentou ontem que quem ia começar as obras lá era a Precom e daí agora foi... O caso da Precom, não, o caso da Precom foi o seguinte, o que aconteceu com a Precom? A Precom teve um problema sério aqui em BH de um empreendimento que eles lançaram aqui no Havaí, e aí o empreendimento foi embargado. Já estava assinando o contrato com a Caixa, a gente inclusive já tinha vendido uns 2 lá, se não me engano. E aí foi embargado pela prefeitura, negócio de meio ambiente, tal, eles não conseguiram evoluir com a obra. E eles tiveram que devolver o dinheiro para todas as pessoas que compraram, a Caixa devolveu tudo, devolveu a evolução de obra e tal. E aí a construtora não aguentou, assim, ela meio que faliu mesmo, sabe? Então ela parou, ela entregou os prédios que estavam em obra, a gente não teve problema, esse foi o único problema que a gente teve, mas todos os moradores, pessoas compradoras tiveram dinheiro de volta. A gente inclusive teve um casal que a gente tinha atendido, que depois comprou lá, não comprou com a gente, aí eles receberam o dinheiro de volta, voltaram e compraram com a gente, com a Rio. Ano passado eles compraram. Mas aí a construtora meio que não aguentou e meio que faliu, ela entregou as obras que ela estava finalizando, mas ela parou de construir novos. E aí ela vendeu alguns projetos e terrenos que ela tinha para outras construtoras. Então foi o caso do Viva, né? A Direcional comprou o terreno e ela já tinha um projeto, eu não sei na verdade se o Felipe falou isso. Não, mas na verdade acho que eles mudaram o projeto, mas ela comprou o terreno e o projeto. Foi que quem ia começar lá era a Precom e daí foi vendido para a Direcional. Porque eu lembro que minha mãe morou ali atrás ali, né? Onde vai ser o empreendimento. E daí na época que ela morou lá, eles começaram a limpar o terreno e tal, fazer toda aquela questão. Aí depois pararam. Aí eles pararam, aí ficou esse tempo que na época a gente morava aqui ainda. Aí esse tempo que a gente ficou lá no Nordeste, estava parado ali. E daí agora voltou com a Direcional, a gente veio pra cá e a Direcional lançou lá. Então foi isso. Tá? Então é isso, assim, alguma dúvida aqui? Não. Cada slide a gente fala 40 minutos. Mas é isso aí.
apresentação, 2 slides. Três Só horas. ali rapidinho aí. Aí também vou no banheiro, vamos aproveitar Pausa pro uma banheiro. pausa. Deixa eu pausar a gravação. Mas como que esse treinamento de hoje está sendo bem... Eu acho que esse é o mais Aprofundado. aprofundado. Liguei um pouco o ar aqui. Tá gelando. Eu falei com o Charles que eu trouxe blusa. É? Nossa. Ontem eu vim de blusa também. Eu tô passando aqui. O povo coloca no... É congelar o cérebro. Mas esse treinamento é mais técnico mesmo, né? É. Aí dá uma dor de cabeça. Dá pra absorver bastante. Fechar com chave de ouro o treinamento. Nossa, a Sumi tava dando 50% de desconto naquele fone dela. Ah, é, você falou. Você tava doido pra... A mão até coça. Direto eu olho que eles ficam dando desconto naquele programinha da aproximação deles. Então, bora lá? Então, aqui só relembrando, né, assim, explicando um pouco mais a fundo como que funciona o financiamento. Inclusive, isso aqui faz parte da apresentação da consultoria, né, que a gente passou um pouquinho ontem. Então, o cliente ele tem 5 formas de pagar o apartamento, tá? Ele vai usar o financiamento da Caixa, né? Ele pode usar o subsídio, se ele tiver, ele pode usar o FGTS, se ele tiver, ele vai dar um sinal e ele vai fazer o parcelamento com a construtora, tá? Cada um desses é independente do outro? Cada um desses é independente do outro. Ele pode usar todos, ele pode usar só um, né? Assim, na verdade, ele precisa... Porque como a Caixa vai financiar até 80%, então os 20% restante é o que a gente chama de entrada. A entrada ele pode pagar com subsídio, FGTS, sinal e parcelamento, tá? Então, pode ser que ele use financiamento mais parcelamento e sinal. Sempre a construtora vai pedir um sinal mínimo ali de R$1.000, R$1.500 pelo menos. Ele pode parcelar o resto com a construtora, tá? Aí ele pode usar o financiamento, FGTS e sinal e não parcelar nada com a construtora. Ou ele pode usar o financiamento e sinal, ele pode ter os 20% à vista, tá?
Então, é uma composição, tá? Ou ele pode pagar tudo à vista, mas é mais raro. Então, geralmente, é pelo menos o financiamento, mas pelo menos uma dessas 4 formas aqui, tá? Entendi. Então, a gente usa esse exemplo aqui, que o financiamento é como se fosse um balde, né? A gente precisa encher esse balde aqui com dinheiros, tá? Então, vamos supor que o valor do apartamento é de 200 mil. Então, você precisa encher, o balde está vazio, né? Você quer comprar o apartamento, você precisa encher o balde para poder satisfazer ali, chegar nos 200 mil, tá? Então, você vai comprar o apartamento, o balde está vazio, né? Aí você abre a torneira lá, você conseguiu 160 mil de financiamento, que é o quê? 80% de 200 mil. Então vamos supor que ele conseguiu o valor total do financiamento, ele conseguiu 160 mil, beleza, mas falta 40. Como que ele vai pagar esses 40? Aí os 40 é a entrada do imóvel, tá? Aí ele pode usar o subsídio, vamos supor que ele conseguiu 5 mil de subsídio. Então agora faltam 35 mil. Ele tinha um FGTS de 2.500, agora faltam 12.500. Aí ele tinha um sinal de 2.500 e os outros 30 mil ele parcelou com a construtora, tá? Aí ele encheu o balde dele de 200 mil. Que igual a gente usa muito isso até para vender na ponta, né? Que não precisa de entrada. Quando o cliente não tem o sinal, ele divide tudo com a construtora. Mas ele sempre vai precisar ter um sinal, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, é 100% financiado, né? Por quê? Porque ele pegou ali os 160 mil e aí ele financiou os 40 restantes com a construtora, né? Ele parcelou os 40, mas ele sempre precisa de um sinalzinho ali de 1.000, pelo menos R$1.000. Tem situações, por exemplo, a gente já conseguiu vender apartamento da MRV em Lagoa Santa com um sinal de R$300. Né? E a parcela que ele vai pagar já vai ser mais exatamente, tá? Então acaba que ele é 100% financiado. Quando fala que é 100% financiado, na verdade não é que ele é 100% financiado pela Caixa, né? A composição é 100% financiada. Parcelou o máximo de coisas, né? Isso, exatamente. No nosso caso lá mesmo, a gente usou subsídio, usou sinal, usou FGTS. E parcelamento. E o parcelamento. Aí ficou 16 mil para parcelar, a gente parcelou com a construtora. E daí depois a gente só assumiu o financiamento só. Foi bem isso aí, a gente usou todos os componentes. A gente usou. É o melhor cenário, né? Que você conseguir usar todos os componentes. Se você tiver subsídio e FGTS, é ótimo. E com relação... Na borracha ali, ó. Pronto. Marcelo, com relação... Porque igual no financiamento com a Caixa, é só até 30% da renda que pode chegar a parcela. Isso. E com relação ao financiamento com a construtora, tem algo? Aí cada construtora tem uma regra diferente, tá? Tem construtora que a regra a maioria delas, a regra é o percentual do apartamento que você pode financiar. Então ela fala assim, eu parcelo até 20% do valor do apartamento, tá? Ou a MRV, por exemplo, em algumas situações está parcelando até 23%, é muita coisa, né, do valor do apartamento. A MRV é uma das que parcela mais fácil da gente conseguir. Tem construtoras que usam a renda, aí tem umas regrinhas assim, né, que aí é meio detalhezinho, assim, vocês vão aprendendo aos poucos. Na média, uns 20 a 23%. Aí depende, assim, tem construtora que é 15, tem construtora que é 18, geralmente é 18, assim, mas tem algumas que fazem mais, tá? Aí o restante a pessoa tem que ter um subsídio do FGTS. Ou sinal, tá? A MRV, ela sempre conseguiu dividir muito, sempre foi uma das que mais parcelam, porque ela é uma empresa muito grande, né? Então ela é uma empresa maior da América Latina, né? Então ela tem muito recurso. E atualmente, o que a MRV ela faz umas jogadas muito boas, assim, porque hoje a MRV é um grupo de empresas, né? Ela não é só mais a MRV construtora, ela é um grupo de empresas. Então, ela tem, por exemplo, a Ascensia,
que é uma construtora já médio alto padrão, né, que ela criou dentro do grupo. Ela tem a Lugo, que é uma empresa de aluguel, então ela constrói os empreendimentos, ela não vende nenhum, ela aluga todos. Eu fiz entrevista lá, Zilde. Legal. Eu ia trabalhar naquele lá do lado No Cabral ali, né? Ela tem empresas que ela vende galpões, ou aluga galpões e tudo. Ela tem de logística, né? Ela tem a Itatiaia, né? Ela tem algumas coisas assim que vai, o Banco Inter e tal. E aí ela tem, assim, né? A gente não sabe na verdade se é do grupo, se não é, ainda eles não foi dito isso claramente, mas a princípio parece que é do grupo, que chama Encash, que é uma coisa nova, assim, recente, tem uns 6 meses que começou, que é uma empresa que é tipo que é o que a gente chama de fintech, né? É uma empresa de tecnologia em finanças, tá? Um banco digital, por exemplo, é uma fintech, né? Ela é tipo um banco digital em cash, que ela faz o seguinte, ela pega, vamos supor, ficou lá 40 mil para o cliente parcelar com a construtora. Ele não parcela mais direto com a MRV, ele parcela com a Encash, a Encash assume essa dívida para ele. Então ela vai lá, pega esses 40 mil, parcela para ele com um juros maior e paga esses 40 mil para a MRV. Mas isso só para a MRV, ou para outros construtores? Atualmente a pessoa está fazendo MRV, eles dizem que querem expandir para o mercado. Tá? Então uma empresa que está financiando, parcelando esse valor aí que a Caixa não financia. Como se fosse 2 bancos. Na teoria, esse Encash, ele ajuda a pessoa então a financiar até a entrada. O que está acontecendo com a Encash é que clientes que a gente não conseguia fechar o plano de pagamento de jeito nenhum, na Encash a gente já conseguiu até 28%. Assim, fica caro para o cliente porque ela tem os juros embutidos, né? Direto para a construtora, geralmente durante o prazo de obra não tem juros, só tem correção. A Encash ela coloca juros durante todo o prazo de obra. Fica mais caro, mas muitas vezes é a única maneira que o cliente tem de comprar. Então, vale a pena, assim. A gente está conseguindo fazer boas vendas usando a Encash. Nossa, na época foi muito bom que a gente conseguiu, por não ter os juros, né, a gente conseguiu parcelar dentro do prazo de obra. Isso é ótimo. A gente saiu, a gente pegou o apartamento, estava só com a parcela do apartamento para pagar. Ótimo, é lindo isso. Mas é a minoria das pessoas que consegue. Geralmente a gente parcela assim, muito prazo grande. Assim. A Encash, por exemplo, a gente parcela em 60 vezes. Eu lembro que quando a gente fez, o máximo era 24 meses. Aí a gente fez tipo, um pouco menos, tipo 22, 20 para dar o prazo certinho. Aí logo que a gente fez, eles já passaram a fazer 36 e depois acho que aumentou também. Direto com a MRV às vezes faz 60, 70. Eu lembro que tinha outras pessoas lá que comentou disso. Eu acho que o Marco fez em 36, ele ficou pagando. Aí o que a gente geralmente aconselha para o cliente é ele adiantar o máximo possível e tentar pagar tudo durante a obra. Né? Porque senão vai ficando muito alta a prestação depois. Então a entrada é tudo que a Caixa não financia. Né? Pode ser pago usando subsídio, FGTS, o sinal é o parcelamento com a construtora. E o sinal é uma parte da entrada, só aquilo que ele paga à vista. Né? É pago no ato da assinatura do contrato com a construtora. E o valor mínimo depende de cada construtora. O que acontece? Quando o valor do sinal é muito baixo, ele gera um baixo comprometimento com o cliente. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, já aconteceu, esse caso que eu falei com vocês foi R$300, eu acho, a entrada do cliente, o sinal. E aí, depois, uma semana depois, ela desistiu. Por quê? Porque ela perdia só 50% dos R$300, R$150, era muito pouco. Né? Então, acaba que a gente nem gosta muito de fazer o sinal muito baixo, porque gera um comprometimento baixo, o cliente pode desistir antes de assinar com o banco. Esse sinal a gente tem autoridade de controlar ele? Aí geralmente tem um sinal mínimo e aí a gente tenta colocar um pouco maior. Tá? E tem também um prazo, né? Acho que é de 7 dias que a pessoa pega 100% do sinal. Por lei, né? Ela tem um prazo de até 7 dias para desistir do contrato, porque o contrato é digital. Então, por lei, tudo que a pessoa compra via internet,
ela tem um prazo de 7 dias de desistência do Código de Defesa do Consumidor. Então, se até 7 dias ela desistir, ela recebe tudo que ela pagou. Depois de 7 dias, aí ela, geralmente a construtora com uma multa de 50% do valor que ela já pagou. Tem gente que até prefere comprar as coisas pela internet Por causa disso, né? Tá, e aí, né, aquilo só a gente aprofundando aí, o que é o subsídio, né, a gente já falou um pouco, é a ajuda do governo para a compra do primeiro imóvel no Minha Casa Minha Vida. Aí o subsídio é aquilo, você não pode usar mais de uma vez, é só para o primeiro imóvel, tá? A Caixa paga aquele valor para a construtora, mas não cobra de quem está comprando, né? Então ele não está incluso no saldo devedor, nas parcelas lá que a pessoa vai pagando. Ele varia com a renda, então quanto menor a renda, maior o subsídio, e com o fator social. O que é fator social? Dependente, então quando ele tem um filho, ou 2 pessoas comprando, tá? Aqui dependente geralmente é filho, mas tem uma regrinha que pode ser parente de até 3º grau, que mora na mesma residência há mais de 2 anos e não tem renda. É mais difícil assim de conseguir, tá? Ou se for, por exemplo, 2 pessoas comprando, aí tem mais subsídio que se for uma pessoa só com aquela mesma renda, tá? O valor, ele varia de 576 até 55 mil atualmente, mas é aquilo que eu falei, a gente não tem visto isso aqui mais, porque a pessoa que ganha 55 mil de subsídio, ela vai ter uma renda de 2 mil, e aí o valor que libera de financiamento para ela é tão baixo que mesmo somando financiamento mais subsídio, ela tem ali 100 mil de poder de compra, né? Que a gente chama. A pessoa tem tipo, uma entrada muito alta para poder compensar, né? Ainda assim ficaria complicado. Tá? O FGTS, então, a gente, né, a pessoa pode usar o saldo do seu FGTS para o pagamento da entrada e pode também usar o FGTS para amortizar o financiamento após a entrega das chaves, tá? Após a entrega das chaves, começa o que a gente chama de período de amortização. Até a entrega das chaves, tudo que o cliente paga para a Caixa vai ser evolução de obra. Evolução de obra não amortiza, ou seja, não diminui o saldo devedor dele com a Caixa. Aquele valor que ele está devendo, ele continua devendo. Então, eu financiei 150 mil com a Caixa, meu saldo devedor é 150 mil. Tudo que eu paguei de evolução de obra, que eu recebo as chaves, eu continuo devendo 150 mil. A partir daí, a minha parcela ela tem um componente de juros e tem um componente de amortização. Aí o valor que você paga de amortização por mês vai debitando desses 150 mil, tá? É como se a evolução de obra fosse parte da sociedade que eu pagasse junto com a Caixa, né? Para poder ter a garantia da mais ou menos isso Na verdade, a evolução de obra é só juros que você está pagando ali. É só juros do valor que você pegou emprestado. Ele não tem componente de amortização. Entendi. Ele só tem os juros. E por que ele evolui com a obra? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala, né, a Caixa você te emprestou 150 mil para comprar um apartamento, ela pegou os 150 mil desse pote e transferiu para cá, na verdade não é bem assim. Por quê? Porque ela só libera para a construtora, ela não libera os 150 mil de